Novamente, é um prazer tê-los aqui para a gente estar discutindo esse assunto. Então, vamos lá. Não tem nenhum conflito de interesse com essa área. Na realidade, algumas perguntas relacionadas à medicina tropical, nós temos que pensar um pouquinho, principalmente para os infectologistas das cidades de médio e grande porte. Porque essas doenças são as doenças mais negligenciadas desde que o mundo é mundo. Então, elas ficam mais ou menos que num segundo plano. Entretanto, nós temos que fazer algumas perguntas, nós conhecemos essas doenças? A gente sabe quanto custa negligenciar essas doenças? Na prática clínica, eu fiquei muito feliz hoje que numa mesa de mudanças climáticas e o impacto nas doenças infecciosas, que a sala estava lotada. E hoje a gente acabou de ver uma apresentação de doenças tropicais e o quanto nós, muitas vezes, nos deparamos com essas doenças no nosso dia a dia e a gente sequer está pensando que elas existem. Porque está muito mais presente na vida do infectologista, HIV, hepatite, multiresistência, controle de infecção hospitalar, e o paciente transita pelo nosso universo e a gente sequer pensou que a gente pode estar diante de um quadro de febre maculosa. Quantos pacientes, com as mudanças comportamentais da população, com o ecoturismo, quanto isso faz com que a gente deixe de pensar numa febre maculosa, e nós acabamos de viver um surto imenso de dengue. E será que nós estávamos pensando nisso quando isso ia acontecer? Então, nós temos o papel, quanto especialistas, de repensar que a infectologia, ela também engloba esse grupo de doenças tropicais. E elas estão presentes no nosso dia a dia. Será que a gente conhece a diversidade do nosso país? E quando a gente coloca a questão das migrações que estão acontecendo no mundo como um todo, então, ou seja, tem pessoas indo de um lugar para o outro, tanto internamente quanto externamente, e podem ser os carreadores dessa doença. Então, isso tudo é importante para a gente começar a olhar para o futuro e estarmos pensando nas surpresas que podem acontecer. Então, tudo isso são dúvidas que a gente tem que refletir. A Organização Mundial de Saúde, ela lá atrás começou a olhar esses números e fez um programa que é para ser cumprido de 2021 a 2030, considerando essas doenças negligenciadas. E o número de doenças são grandes. Nós acabamos de ver dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, escabiose, os eumintos que estão aí, né? Muitas vezes nós estamos pensando lá na cepa multiresistente e o nosso paciente está com um quadro de eumintos. Por quê? Não é só paciente classe A que nós vamos atender, mas a gente tem que lembrar que o paciente classe A, ele também vai fazer ecoturismo, ele vai tomar água naquela cachoeira. Então, aquele universo que nós separávamos num determinado momento, que isso não era no nosso dia a dia, passou a ser. E é importante que o número de pessoas que abrangem esse problema, que estão envolvidas nesse problema e sofrem as consequências, são extremamente grandes. E que nós temos, sim, dar total apoio à Organização Mundial de Saúde quando ela fala que tem que ter ações integradas e que nós temos que pensar nisso como um todo, porque o planeta é um só. E esse planeta um só, se na época do descobrimento das Américas, a gente tinha o trânsito de caravelas que levavam moluscos de um lado para o outro e levavam doenças para um lado para o outro, hoje vai mais rápido. Hoje a gente vai de avião, a gente vai de carro e a gente conhece alguém que conhece alguém e, portanto, essa disseminação vai acontecendo. Então, é muito importante a questão de novas pesquisas e o aporte de instrumentos financeiros para com que a gente comece a refletir mais. E para o futuro, o que a gente tem que considerar no futuro? A primeira delas, e hoje mesmo tem alguns trabalhos que se referem a isso, é considerar as características do hospedeiro. Eu acho que a imunologia ela teve um grande avanço e talvez nós, infectologistas, temos que olhar com muito cuidado para saber por que aquele nosso paciente ele tem uma situação de doença pior ou melhor quando agredido por algum agente.
Tudo isso está explicado, pode ser que a gente não saiba ainda as respostas, mas conhecer as características do paciente é extremamente importante para a gente pensar em como ele vai responder mediante aquela agressão. Um outro ponto essencial, que merecem muitos estudos, são sobre os agentes etiológicos. Então, nós sabemos tudo o que esses agentes etiológicos estão fazendo. Hoje de manhã teve uma apresentação de esporotricose mostrando o perfil desse agente e como ele tem se comportado no nosso dia a dia. Primeiro que todo mundo tem muito mais gato em casa do que tinha antigamente. Temos muito mais um contato afetivo com esses animais. Mas será que nós, especialistas, estamos preparados para tudo isso? A gente tem que lembrar que as mudanças climáticas vão impactar diretamente sobre os vetores. O que isso traz de consequência? Então, vetores que não eram comuns na minha região, hoje eles podem passar a ter. Então, não são só as bactérias multiresistentes, que continuam sendo um problema grave, mas essas doenças também estão chegando muito próximo de todos nós. E sem falar nas mutações. Ainda, como eu já mencionei, o impacto do meio ambiente ele tem sido considerado, em diversas situações, um fator determinante para a gente ter o aparecimento e o ressurgimento de algumas doenças. E o que nós precisamos pensar para o futuro? Primeiro, métodos diagnósticos rápidos, fáceis, baratos. Vão ter alguns artigos apresentados aqui hoje, que a gente precisa desses exames na beira do leito. E em qualquer lugar. Não adianta eu falar, eu vou fazer um teste de biologia molecular, só que aquele paciente está lá numa cidade não distante, não estamos falando lá da Amazônia, não, nós estamos falando aqui no interior de São Paulo, onde eu tenho cidades que a tecnologia, ela depende que eu colete exame e mande para um serviço. Esse serviço, ele vai me devolver a resposta daqui a 45 dias. Então, é extremamente necessário que a gente comece a ter disponibilidades, como nós fizemos do Covid, vai lá, faz um testezinho rápido, tem ou não tem, resolve-se mais. Então, a abordagem de novos métodos de diagnóstico. Bem como novos tratamentos. Por quê? Os tratamentos eles são essenciais para a gente conseguir resolver o problema desses pacientes com menor toxicidade e maior facilidade. Ainda, o velho discurso de sempre. Vacinas, vacinas e vacinas, que a melhor forma de tratar é não ter a doença para tratar. Portanto, a gente deve evitá-las. Os controles de vetores e coisas básicas e muito antigas que são relacionadas ao saneamento básico. Além disso, inteligência artificial está chegando e ela deve ser usada na elaboração de fluxogramas, de organogramas e de metodologias que a gente consiga prever e facilitar o diagnóstico, bem como um ponto essencial, que é o treinamento do especialista. Porque se nós não formos treinados para essas doenças negligenciadas, nós não passaremos para os nossos colegas clínicos as informações necessárias. Muito bem, a gente tem algumas publicações, essa de uma autora brasileira também, discutindo exatamente essa tecnologia, ou seja, conhecer é importante para poder elaborar programas. Aqui é um outro artigo que se refere a um número imenso de drogas que estão em investigação ou já recentemente registradas, para com que a gente tenha opções terapêuticas. E, para finalizar, o mais importante é estimular o aparecimento de novas estratégias e tecnologias para com que a gente tenha diagnóstico e tratamento das doenças negligenciadas. E um bom meio da gente começar é aqui no Congresso, com a apresentação dos artigos que serão feitos agora. Muito bem, vamos dar o início ao primeiro trabalho.